Bom dia a todos. Tá funcionando, né? Bom dia a todos. Seguindo um pouco do protocolo aí, então, o meu nome é Diego Botelho Gaino. Eu sou um homem branco de olhos e cabelos castanhos. Estou trajando um terno preto com camisa azul. E hoje, eu sou na tela. Vocês vão projetar a apresentação? Ah, tá. Eu sou especialista em regulação e vigilância sanitária, então, pela Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, Anvisa. Hoje eu vou estar falando um pouco para vocês sobre a precificação de biosimilares, né? E o quanto avançamos. Pode passar. Então, uma das recomendações, diversas recomendações da OMS, né, são as de promover o uso de medicamentos genéricos e biosimilares com garantia de qualidade, né? E para cumprir esse propósito, a organização, então, ela recomenda que os países permitam a entrada antecipada no mercado de medicamentos genéricos e biosimilares, né, por meio de medidas legislativas e administrativas, com vistas a incentivar a submissão antecipada de solicitações regulatórias, permitindo uma revisão rápida e eficaz e garantindo que esses produtos sejam seguros, eficazes e com qualidade garantida. A OMS também ela recomenda, né, que os países eles elaborem políticas com vistas a atingir preços mais baixos, né, para medicamentos genéricos e biosimilares, de maneira a favorecer o acesso, né? E também políticas para maximizar a aceitação e a aceitação desses medicamentos genéricos e biosimilares. Pode passar. Bom, aqui eu trago um pouco do panorama do mercado nacional. Eu peço desculpas que eu trago dados de 2024. Acho que a Mirna até já corrigiu um dado aqui com os dados de 2025, né? Mas até dezembro de 2024 nós tínhamos aí 60, né? Medicamentos biosimilares registrados na Anvisa. Destes, 42... Opa. Se você quiser passar. Claro. Ah, tá. Qual que é o botão aqui? É o verde, né? Ah, tudo bem. Obrigado. Então, desses, 42 apenas estavam em comercialização, né? E de um universo de 349 biológicos, aí considerando, né, os originadores, os biológicos e os biosimilares. Tá. Então, nós vemos que temos ainda uma representação muito tímida, né, em 2024, dos biosimilares em relação ao universo de biológicos, né? Por exemplo, vemos aqui nessa coluna porcentagem de biosimilares sobre biológicos em termos de quantidade vendida, né? Representou apenas 5,81%, né? O que demonstra que temos muito a fazer em termos de políticas de promoção desses medicamentos. Tem que apontar. Acho que não tá. Para onde aponta? É o verde de cima. Esse aqui? Não. Ah, esse grandão. Tá jóia. Agora sim. Tá. Então, esse é o regramento atualmente vigente, né, que é o comunicado número 9 de 10 de agosto de 2016. Ele estabelece, então, os critérios, né, para precificação de medicamentos biosimilares. E já no texto inicial, né, desse comunicado, ele traz duas importantes definições aí, né, que seria de medicamento biológico não novo, que seria um medicamento biológico que contém molécula similar a outro medicamento biológico já comercializado no Brasil. E a de ganho terapêutico. Essa definição de ganho terapêutico ela vai dirimir por qual via, né, de precificação vai ser calculado, né? Então, o ganho terapêutico é o ganho para o tratamento em relação aos medicamentos já utilizados para a mesma indicação terapêutica, com a comprovação científica de um dos seguintes requisitos. Maior eficácia em relação aos medicamentos existentes para a mesma indicação terapêutica, ou mesma eficácia com diminuição significativa dos efeitos adversos, ou mesma eficácia com redução significativa do custo global de tratamento. Então, se comprovado cientificamente, isso é importante, né? Uma dessas três hipóteses, então, é considerado que o medicamento biosimilar, o biológico não novo, ele tem ganho terapêutico, tá? Em relação ao originador ou ao comparador. Tá?
E então nós temos quatro, né, vias aí para cálculo de preço de medicamentos biosimilares ou biológicos não novos, né? Então, para os medicamentos que comprovem ganho terapêutico, o preço fábrica ele não poderá ser superior ao preço fábrica praticado para o mesmo produto nos países da cesta. Atualmente, nós temos aí em países da cesta Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa, como França, Portugal, Espanha, Grécia, e Austrália, Nova Zelândia, enfim, então esses são os países da CES, que também está em atualização pela revisão da Resolução CEMED número 2 de 2004. E a segunda hipótese seria, então, para os medicamentos que não comprovem ganho terapêutico e que seja novo na lista de medicamentos comercializados pela empresa. Nesse caso, o preço fábrica ele será definido tendo como base, né, a média do custo de tratamento com medicamentos com molécula similar, ponderada pelo faturamento, e não podendo, né, em qualquer hipótese, ser superior ao menor preço fábrica praticado nos países da cesta. Então, nesse caso, nós temos dois tetos, então vai valer o menor deles. Então, para os medicamentos que não comprovem ganho terapêutico, mas que a empresa já possui em sua lista de medicamentos comercializados produtos com molécula similar, nesse caso, o preço fábrica será definido tendo como base a média do custo de tratamento com os medicamentos comercializados pela própria empresa. E o caso 3.4, que seria o mais simples, né, que seria uma extensão de linha, né, já tem a empresa, então, em seu portfólio ali um medicamento com a mesma marca, né? E, nesse caso, o PF, né, o preço fábrica, será definido tendo como base a média do custo de tratamento com o mesmo medicamento. Tá. Agora eu trago aqui uma atualização do planejamento estratégico do CTS-CEMED, né, de 2023, que definiu, né, como prioritário e como temas regulatórios prioritários para revisão o tema número 6 ali, medicamentos biológicos não novos, né? Então, foi definido no planejamento estratégico uma revisão desses critérios de precificação desses medicamentos. Desde então, né, a CEMED tem trabalhado em propostas e para fazer a revisão da resolução CEMED número 2 de 2004, que é o nosso principal marco regulatório. Essas são as etapas de revisão do processo regulatório. Atualmente, nós estamos na etapa de ajustes finais, aí, né? Já passou pela elaboração da minuta, pela análise de impacto regulatório, foi para consulta pública, como a maioria de vocês deve saber, né? Retornou, fizemos a compilação das contribuições, né? Foi elaborado um novo texto, revisado depois pós-consulta, né? E passou por análise jurídica, estamos agora em etapa de ajustes finais, né? Ajustes pontuais na minuta. Em seguida, ela segue para a deliberação do CTE e, em seguida, para o Conselho de Ministros. Então, eu sei que talvez isso pode ser um pouco frustrante para a maioria que esperava que eu trouxesse novidades sobre o texto, né? Mas, como o texto ainda pode sofrer muitas alterações decorrentes, né, de deliberação dos secretários do CTE e dos ministros do Conselho de Ministros, então eu não consigo adiantar, né, um texto aqui preciso que é o que realmente vai entrar em vigência, a gente espera que o mais rápido possível, né? Então, um dos destaques, né, da revisão desse regulamento, da Resolução CEMED número 2 de 2004, seria a atualização e inclusão dos critérios para precificação de biosimilares, né? Então, o texto que foi para consulta pública, né, ele prevê aí 8 categorias, né, de medicamentos para fins de precificação. Atualmente, nós trabalhamos com 6 na Resolução 2 CEMED, né, e a categoria 7 seria medicamentos, né, classificados como biológico não novo ou biosimilares. Então, em tela agora está aí o texto que foi para consulta pública. Eu não vou ler de novo aqui, porque ele muda muito pouco em relação ao que é atualmente vigente. Mudou um pouco aqui de técnica legislativa, né? Mas, em essência, não mudou muita coisa, o que foi para consulta pública. Essa foi uma estratégia, né, da CEMED de enviar para consulta pública não um texto muito radical, né, de mudanças, de alteração, para não causar muito impacto, e nós esperávamos que na consulta pública viessem, né, contribuições no sentido de alterar o texto atualmente vigente, né, e propor uma
uma abordagem mais alinhada com o cenário internacional. Tá? Então, essa foi a estratégia da CEMED, por isso, o texto que foi para consulta, ele foi muito pouco, diríamos assim, ousado, né, em termos de alterações do que é atualmente vigente, né? Então, por falar em cenário internacional, agora eu vou trazer um pouco aqui sobre informações, né, sobre técnicas de precificação, né? Então, para o Brasil, nós temos os principais referências, né, para a precificação de medicamentos em geral são da União Europeia, né? Então, assim, no Brasil, nós temos diversas técnicas de precificação e alinhadas já com o cenário internacional, né? Então, nós utilizamos, por exemplo, o referenciamento externo, como eu falei para vocês, temos a cesta de países. Então, para países que utilizam referenciamento externo, geralmente se compara o preço com uma cesta de países, né, de referência. E outra técnica possível para definição seria a definição de descontos em relação ao preço do originador, né? Então, esse tipo de política é um tipo de política em que o preço, né, de um medicamento ele deve ser inferior a uma porcentagem específica previamente determinada, tendo como ponto de partida o preço do medicamento originador. Então, os descontos na União Europeia variam de 15% a 50% do medicamento originador, né? Então, aí temos técnica de referenciamento interno também, né, de grupos de referência. Então, quando aplicados, os preços são definidos de acordo com os preços de um grupo de medicamentos previamente determinado. Por exemplo, né, o preço médio de medicamentos com o mesmo tipo de substância ativa. Isso é parecido com o custo de tratamento que eu mencionei anteriormente, que a gente faz para a categoria 3.2 lá, né, de precificação de biosimilares. O preço máximo no Brasil, o price cap, né, no Brasil é praticada essa política, então tem um preço máximo ao consumidor e esse preço não pode ser ultrapassado. E também temos o PMVG, né, para vendas ao governo. E técnicas de negociação também, né? Quando essa política é aplicada, o preço de um medicamento biosimilar é negociado entre a empresa e os pagadores. Então, agora eu trago nos próximos slides, né, informações aí de um relatório, né, de uma associação europeia de biosimilares. Então, o que mostra aqui que na maior parte dos países da Europa é praticado o preço regulado, né? O preço o preço livre, né, é praticado em poucos países, como vocês podem ver ali na primeira seção, né? Não por acaso, nesses países o preço é mais elevado, né? A gente observa na prática que em geral, os preços são mais elevados para medicamentos, né? Então, aí temos ali na segunda seção os países que trabalham, né, com referenciamento externo de preços e os países que praticam descontos mandatórios, né, para biosimilares em relação aos medicamentos originadores. Então, nós vemos ali descontos de 15%, por exemplo, no caso da Lituânia, até descontos mais agressivos, né, como no caso da Irlanda, ali 50% em relação ao medicamento originador, né? Aí países que praticam preço máximo, países que adotam negociação também como estratégia, entre outros. Então, esses são os países que praticam, que utilizam, né, pesquisa externa de preço e que têm por consequência, né, cestas de países. Por exemplo, aqui a Bulgária. A Bulgária tem na sua cesta de países a Bélgica, a França, Grécia, Itália e assim por diante. Então, aqui, o que é determinado, né, esses países, quando eles realizam a pesquisa externa de preço, o que eles buscam de informação, né? E, além disso, que estratégia é utilizada para o cálculo, né, de preço de biosimilares no caso de pesquisa externa de preço? Alguns países adotam ali o menor preço, enquanto outros colocam uma média, né, de preços dos países de referência. Então, para países que têm como estratégia o referenciamento interno, né, seria a primeira seção ali, os países que separam, né, por grupos de mesma substância ativa, outros por classe terapêutica e outros separam por classe farmacológica, né? Na segunda seção aqui temos qual a estratégia,
o que se pretende determinar, né, quando se calcula o preço por referenciamento interno, né? Então, da mesma maneira, por média de preços ou média do preço dos medicamentos como um todo, né? Média de preços dos medicamentos biosimilares e assim por diante. Ou então o preço mais baixo, ou então o preço mais baixo dos medicamentos dos biológicos, né? Ou então dos biológicos biosimilares. Aqui esse já é um outro estudo, né, que eu utilizei como referência, que seria um pouco da política, né, de descontos obrigatórios praticadas no mundo, né? E temos países como Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, França, Alemanha e assim por diante. Então, nós vemos aí em tela os países que no lançamento, né, do biosimilar, eles praticam descontos obrigatórios, né? Na segunda linha ali, os países que no lançamento praticam descontos obrigatórios para os medicamentos originadores. E em terceiro, né, os países que praticam descontos em camadas, né? É o caso da Arábia Saudita, vou falar um pouco mais deles aqui rapidinho, mais uns 5 minutos no máximo eu termino. E países que praticam o desconto progressivo, né, de preço ao longo do tempo. E, por fim, os países que utilizam mecanismos de referenciamento, tanto interno como externos, para precificação de biosimilares. Então, só trazendo 2 cases aqui rapidamente, né? O caso de Portugal, que aplica desconto mandatório, né, para biosimilares em relação ao medicamento originador. Então, temos descontos de 20% a 30%, a depender do grau de concorrência desse mercado, né? A Arábia Saudita é um caso bastante extremo aqui, né, no meu ponto de vista. Então, no lançamento do primeiro similar, o originador já sofre um desconto de 20%, né? Revisado ali o preço do originador e ele toma 20% de desconto. A partir daí, o primeiro biosimilar ele pode ter no máximo 75% do preço do produto biológico. No lançamento do segundo biosimilar, ele tem no máximo 65% do preço do medicamento originador e do terceiro em diante, 55% no máximo. E esse é o último slide, né? Eu gosto bastante dele, porque ele mostra um diagrama comparativo entre países aí sobre sustentabilidade das políticas de biosimilares, né? Nós vemos que, no caso do Brasil, ali tem muito a ser feito ainda, porque muitos quadradinhos ali em vermelho ou amarelo, principalmente ali em preço e reembolso, né? Nós vemos que nós precisamos avançar muito ainda em termos de políticas para favorecer o acesso, né, e o desenvolvimento desse setor. Obrigado.